Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexões Nutricionais, podcast sobre medicina, saúde, nutrição, maternidade, saúde mental e estilo de vida. Eu sou Brenda Batista e a minha missão é levar informações sobre saúde e vida de forma leve e objetiva para você. Por isso, esse podcast convidamos especialistas de diversas áreas da saúde para compartilharmos dicas e práticas para que você possa assumir o controle da sua vida de forma consciente e sustentável. Hoje, no nosso episódio, nós vamos conversar com a doutora psicanalista e psicóloga clínica Iana Bentes. Preparados para o nosso bate-papo? Vamos começar. Olá, doutora Iana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Conexões Nutricionais. É uma honra te receber hoje aqui e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre os cuidados mentais, na saúde mental, na gestação e o pós-parto. Eu sei que é muito assunto, mas a gente vai deixar aí muitas dicas para as mamães, futuras mamães, para toda essa população aí que necessita de informações confiáveis para que elas possam caminhar aí na pré-concepção, na concepção e no pós-parto de forma saudável. Doutora Iana, é necessário um acompanhamento psicológico antes de engravidar para mulheres ou casais que estejam em preparação para a concepção? E qual a importância desse acompanhamento? Então, Brenda, obrigada primeiro, né, pelo convite. Me sinto honrada, porque eu acho que é de fundamental importância nós estamos falando desse tema, que é a questão da nutrição, da saúde mental, né? Então, já te respondendo, assim, eu sou meio que suspeita a falar, mas é claro que se nós pudéssemos fazer uma indicação para que as mães pudessem fazer, sim, o tratamento, né, como um tratamento clínico, que a gente chama de terapia, análise, a gente poderia sugerir sim, porque é de fundamental importância. Inclusive, eu até falo assim para algumas alunas ou algumas clientes minhas, dizendo: nossa, o quanto que é importante. Olha a diferença de você que já faz a terapia antes de ser mãe, né, para algumas mães que não fazem. Não quer dizer, tá, que a pessoa que não faz a terapia não é uma boa mãe. Eu acho que a gente tem que deixar também bem claro isso, mas facilita muito a vida da pessoa, né, em todos os aspectos e com certeza os emocionais ainda mais. E nesse acompanhamento, vamos supor que essa mãe, né, essa futura mãe, começou o acompanhamento. Esse acompanhamento antecipado na pré-concepção, é Sim. possível identificar que essa mulher tem já uma predisposição para vir ter sintomas emocionais ao longo da gestação ou no pós-parto, e assim já trabalhar com ela de forma preventiva. E aí eu posso citar mães que possam vir a ter ansiedade, uma Uhum. depressão, um síndrome do pânico. Eu atendo muitas pacientes no consultório que já vinham com históricos de ansiedade, e na gestação, essa ansiedade, pela própria questão da maternidade, aumentou. Então, algumas precisam, inclusive, ter acompanhamento além do psicólogo com o psiquiatra, por Uhum. questões de medicação. Então, com essas manchas, a gente consegue identificar e já trabalhando isso com elas, para que durante essa gestação pós-parto isso não venha a piorar esses quadros? Sim, vamos lá, muita coisa que você falou aí. Mas, assim, no início, quando você recebe um paciente, né, para terapia, que ela te traz essa demanda, quero ser mãe. Inclusive, claro, sem citar nomes, mas na minha clínica teve um caso de uma pessoa que me disse assim que ela fez o tratamento com uma outra
psicóloga, e que a psicóloga começou a dizer que, olha, realmente tenha cuidado com isso, 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 isso. Ela já tinha uma questão dos medos, né? Porque isso tudo depende de muita coisa, de que família você está inserida, qual o contexto do teu trabalho, qual é a demanda do teu marido, entende? Então, assim, tem muitas. Qual o desejo de você, mãe? Você tem um desejo? Ou o desejo é do parceiro? Então, isso tudo também interfere. E aí, nessa questão, ela me disse que quando ela trocou de analista, né, de terapeuta, ela com 2 meses engravidou. Eu não estou dizendo, por isso que eu estou dizendo que eu não vou citar nomes, jamais. Mas a gente sabe que quando a pessoa ela tem um medo, ela já tem aquele desenho, né, que às vezes convive com mulheres que só se queixam em ser mãe, porque é difícil, porque é isso e aquilo. É muito mais complicado. Ela já carrega isso aí. E aí depende muito, tem muitas variáveis. E a gente pode pensar assim, claro que numa terapia a gente já começa a trabalhar esse medo que a pessoa, né, já vem desenvolvendo que ela está falando ali, né? Tenho medo. Será que eu vou parar de trabalhar? Será que o meu corpo vai ficar não sei o quê, bonito ainda? O meu marido vai me desejar? Essa criança vai gostar de mim? E tem uma coisa agora muito abrangente que muita gente que fala para mim: será que eu vou ter um filho com autismo, com um TDAH, né? Porque as mídias começam a colocar sobre isso, porque está todo mundo hoje falando sobre isso. Por que que tanta criança nascendo assim? Então, assim, para mim, o medo é o principal fator. Então, claro que você trabalhar, né, como um tratamento, porque a gente chama de trabalho, mas é um tratamento, na terapia, sobre isso, vai te deixar uma mãe mais tranquila, mais saudável. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente já meio que observa essas Nossa, isso questões. aí foi, né? A gente conseguiu resumir. Inclusive, a minha próxima pergunta era essa, que já foi, inclusive, respondida. Quais são esses principais medos e queixas dessas mães? Que eu acredito que foi isso que você falou. E realmente, eu acredito que muitas mulheres, eu vejo no consultório, elas trabalham, começam com aquele sonho da maternidade e faz o enxoval, elas se preparam para isso, O sonho, para o né? sonho. Poucas se Sim, preparam para o pós-parto. E o pós-parto, eu digo que não é só o pós-parto, é uma vida inteira. inteira. Né? É cada fase ali do seu filho, que Uhum. a gente tem a fase aí do puerpério, tem a fase depois de introdução alimentar, e aí vem o pré-escolar, vem o escolar, vem a adolescência, então Nossa, muita é coisa. muita coisa. Então acho que realmente tem que ir por partes, mas Sim, é entender que a maternidade ela é para o resto da vida. com certeza. Outra situação que eu também queria, que já é sobre esse assunto, e hoje a gente sabe que esses sintomas emocionais que a mulher sente na gestação, ela pode afetar o ser humano ao longo da vida. Uhum. E esse bebê que está em formação ali ainda dentro do útero, ele recebe sim então, a carga emocional dessa mãe desde a gestação, Sim. vai receber essa carga emocional ali na amamentação e assim por diante. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre como essas mães que estão muito estressadas, que passaram por um processo de separação ainda Uhum. grávidas, Uhum. ou um trauma muito grande durante a gestação ou a amamentação, como isso vai interferir na formação psíquica mesmo do ser humano ao Uhum. longo da vida. Se você tem, de repente, lógico, a gente não vai citar ninguém, mas exemplos para dizer assim, olha, uma mãe que sofreu tal coisa, o filho Uhum. teve essa consequência. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Então, não, é muito importante essa pergunta que você fez, porque eu acho que, na verdade, é o mistério, também a dúvida de muitas mães, né, que estão se preparando ou que têm o desejo de serem mães, a questão do desenvolvimento, né, desse bebê. E esse desenvolvimento que eu falo perpassa pela história da mãe.
e do pai. Tanto é que quando eu atendo crianças ou adolescentes, eu sempre primeiro entrevisto, sempre peço uma, duas ou quantas sessões eu precisar fazer com os pais. Por quê? Essa criança ela já traz essa mala, que a gente diz. Uma mala Essa emocional. mala emocional, genética, ambiental, de todo esse arcabouço aí da mamãe e do papai. Então, digamos, eu sou uma mãe que moro na Coreia e vim fazer aqui a COP30. Amei o Pará, amei Belém, fiquei. E vou me relacionar com o Ribeirinho. Olha só, uma coisa assim muito, né, diferente. Mundos muito Mundos diferentes. muito diferentes, né? Culturas. Culturas, então, assim, por isso que eu falo de malas, que não é mala, não estou me referindo ao peso, estou me referindo ao arcabouço mesmo. Cultural, idioma, religião, como é que vai ser isso? Então, para mim, isso também é importante, Brenda. Essa coisa do eu sou católica e você é pentecostal. Como é que vai ser isso? Ah, mas nós nos amamos. Ok, eu concordo. Vamos lá. Mas esse bebê ele vai estar inserido entre essas duas religiões. Como é que nós vamos desenvolver isso? E os pais às vezes não pensam nisso. Não. E isso acarreta, sim, muitas questões. E às vezes o bullying no colégio, né? Porque a gente está falando aqui de muitas coisas, como você citou, a questão também a posteriori, o que, que vai acontecer depois desse parto. E muitas vezes isso que a mãe, ou o pai, eles desenvolvem um sentimento que não estão pensando sobre isso, apenas em serem pais. Inclusive, tem algumas situações que eu acho que dá para a gente conversar sobre isso. Vamos supor que o sonho da mãe é ter uma menina. E, de repente, essa mãe tem um menino, ou vice-versa do casal. Isso aí a gente vê historicamente, né? E assim, ó, ok, ela vai amar aquele filho, Sim. mas ainda agora a gente falou sobre o sonho. Então, ela tinha o sonho da maternidade, ela tinha o sonho que essa maternidade fosse de uma menina. E aí veio o menino. E de alguma forma, quando ela sabe, ali hoje estão fazendo muito, né, chá revelação, né, aquela festa de chá revelação, e aquela mãe, vamos supor que está sonhando com uma menina, e aí vem o azul do menino. Naquela hora, eu acredito que essa mulher que está dentro desse sonho da maternidade, ela possa sentir alguma coisa, uma frustração, algum Sim. sentimento. Isso vai acarretar ainda ali dentro do bebê, e lá na frente uma rejeição, eu não sei, algum sentimento lá na frente de rejeição, mesmo que seja inconsciente. E Não, sendo então, inconsciente. geralmente tudo é inconsciente, né? Porque você tem aquelas questões da frustração, principalmente que não são trabalhadas, que é isso que eu trabalho muito no meu trabalho na terapia, é essa questão inconsciente. Inclusive, ainda ontem eu escutei de um adulto ele me dizer assim, que ele tirou a OAB e ele foi atrás né, de um escritório de advocacia. Ele talvez, assim, ele disse, não consegui, e ele ficou muito frustrado. E ele não tem, vamos dizer assim, aquela coisa da frustração, para alguns é de um jeito, para outros é de outro jeito. E aí ele me disse na outra sessão, que foi ontem, ele disse assim, eu tenho uma coisa para te falar, que quando eu era criança, eu fiz um trabalho que era cartolina, isso nem se faz mais hoje, e me pediram para fazer uma banda, era algo musical. E ele tinha uma banda de rock que ele gostava muito, então ele disse que ele pesquisou, ele recortou, ele inclusive relatando para mim, ele falou dos mínimos detalhes, né? E ele disse: Eu lembro que o meu trabalho não foi aprovado e eu não queria mais voltar a estudar no outro dia. E ele me perguntou: Você acha que isso tem relação da raiva que eu senti de não ter sido aceito nesse escritório, né? Então, assim, é claro que as pessoas que não conseguem trabalhar suas frustrações, ela tem muito mais predisposição para o ódio, para a raiva, né, para a frustração. E a gente sabe que frustração repetidas
Frustrações geram angústia, angústia gera depressão. Então, por isso que a gente está falando aqui da saúde mental. Porque geralmente nós não estamos muito preocupados com isso, né? De falar para os nossos filhos: filho, a gente vai entrar no shopping. Eu tenho muito esse exemplo. Eu não quero ser repetitiva, mas assim, você vai, a primeira vez que você leva uma criança no shopping, e ela vai dizer assim, numa loja de brinquedos assim, mega. E aí é importante que você diga para a criança que esses brinquedos não são delas. É importante que você diga. E aí eu acho bonitinho quando a criança chega assim e diz assim: mas mamãe, eu posso brincar com este brinquedo? Bem, vamos lá, vamos ver se a gente pode, né? Porque o brinquedo está fechado, ele está na cara. Mas por que ele está na cara? Porque a criança ela é muito criativa. Então, é isso que hoje, vamos dizer, a maioria dos pais não tem mais essa paciência de explicar. E aí a criança ela vai crescer. Hoje ela tem 3, amanhã ela tem 13, depois ela tem 30. Então ela não vai entender repetidamente que nem tudo está à disposição dela, inclusive uma vaga para o advogado. E relacionamentos também, a gente está vendo Tudo que a gente está vendo tanto problema de relacionamento de homem com mulher e mulher com homem. É E o verdadeiro não. É o a não. frustração, é não saber lidar com uma rejeição, ou às vezes, né, o não do outro. E a gente está vendo muito isso. Ok, a mídia, a rede social, se fala mais sobre isso. Sim. Mas a gente está vendo um aumento realmente. E são pessoas jovens, tem Sim, todas as idades. dessa... Mas a gente está vendo muito, né, na última semana na televisão, homens na faixa de 20 e poucos anos, mulheres ali na faixa entre 20 e 30, que sofreram, né, a tentativa de feminicídio, homens jovens, e eram jovens, são jovens agora, mas 5 anos atrás eles tinham 15 anos. 10 anos atrás eles tinham 16. Então, é algo que a gente está vendo hoje, muito presente, de situações num passado não muito distante. Não, é uma geração distante. atual, não é uma geração distante. É. E isso eu quero também trazer, se essa mãe ela tem como identificar o que eu gostaria? Uma dica para as mães ou mulheres, enfim, que ela teria como identificar, pera lá, isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo, não é normal. Eu não estava sentindo isso antes, eu não estava pensando dessa maneira antes. Será? Eu estou confusa, eu não estou me reconhecendo. Será que o que ela pode no dia a dia ali, que nunca foi numa psicóloga, nunca fez um Sim. tratamento de psicanálise, entender, pera lá, eu estou precisando de ajuda, seja ela antes de engravidar, no puerpério, na gravidez ou mais lá na frente, tem como essa mulher se autoanalisar, entender, pera lá, eu preciso de uma ajuda profissional. E aí ela vai atrás. Como ela consegue identificar isso? Mas você fala assim, antes ou ela já com esse filho? Não, para mulheres em geral. Então, dela mesma. Então, ó, eu tô me sentindo triste, eu tô com um pensamento negativo. Como ela consegue? Quais são os sintomas que ela vai sentindo para dizer, opa, pera lá, a saúde mental tá precisando de uma ajuda? A maioria, inclusive, das pessoas que me procuram para o tratamento já são mães nesse aspecto que você está falando. Né? São mães que já estão angustiadas, frustradas, estão vendo que não estão dando conta com a maternidade. Com a maternidade. E que falam isso, olha, eu não estou conseguindo, não estou dando conta. Chega assim, meu marido está dizendo que isso aqui não está. Então, eles começam a divergir também de opiniões entre os pais quando convivem. Quando não convivem, as avós também sinalizam. Por quê? Está muito distante a característica que nós temos sobre a cultura, sobre as gerações, né? Então, eu sou de uma época que a gente tomava a benção do papai e da mamãe, e as minhas filhas não fazem mais isso. Né? Eu acho que eu também tenho essa coisa, não vou fazer, porque a gente tem historicamente experiências sobre, o dia que não tomou a bênção do tio tal,
Não, então eu não queria muito isso, né, essa repressão. O que pudesse ser repressor, eu retirei um pouco. Mas eu não estou também sinalizando que isso seja ruim, tá? Porque isso é de família para família, é cultura. Mas o que que eu digo assim? Tudo aquilo que quando você começa a ver que você está muito longe do seu filho, ele começa a não querer, não desejar mais estar com você. Eu acho um sinal muito legal de alerta, principalmente na adolescência, porque a criança, ela precisa 100%, o adolescente não mais. Ele já sabe fazer o lanche dele, ele já sabe fazer algumas coisas, e ele sinaliza muito quando eu vejo assim alguns adolescentes me dizerem assim: "Mas eu não quero mais ir para casa da vovó com a mamãe. Mas eu não quero mais ir para o aniversário do tio, lá, 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 né? Mas eu não quero". E tem pais que eles têm essa coisa muito acirrada de que se eu vou impor aqui a cultura familiar, do que era para ele, que tinha os primos, os avós e tudo. E eu também não estou destituindo isso. E a gente na terapia conversa muito com adolescentes sobre isso assim. Mas olha só, o que que tu pode fazer lá de legal? Vamos lá pensar, né? Para preservar também isso para os pais. Mas um sinal que é muito notório é o afastamento, que é o isolamento. A esse isolamento a gente tem que procurar ver, A causa. observar se está em extremo, porque são jogos agora, né? Que uma vertente assim exorbitante que está a reclamação, ou se é um afastamento mesmo da pessoa apenas. Não quero contato com a minha mãe, não quero contato com meu pai. Então eu vejo que o sinal maior é muito isso. Afastamento. Então, assim, como eu falo para algumas mães, conversa com teu filho, porque às vezes a conversa, Brenda, são críticas. Vamos deixar um pouco as críticas para a gente, para o marido, quanto adulto, né, para um outro contexto. Começa a valorizar as coisas do teu filho também, porque isso é importante, né? O adolescente ele não está pronto para as críticas. Não. Então, se você fala assim, nossa filha, seu cabelo tá. O que E é? hoje, O que é? Você é, está falando já do. Não, eu só falei que o cabelo ele tá não, assim, e hoje, tá no nos seus olhos. E ele já tem essa e defesa. como eu também trabalho com adolescente, eu acho interessante falar aqui que a Iana, ela é mãe de trigêmeas. Então, ela Então, está falando aqui, além de todo o know-how que ela tem como profissional, sou também de mãe mãe de de trigêmeas. trigêmeos, de três meninas de Meninas. 17 anos, né? Então, o que é que eu vejo hoje muito, já muito cedo? Uma preocupação extrema com aparência. Muito, muito A partir de grande. 9 anos, 10 anos, as meninas. E eu vejo isso na minha casa. E vou tentando administrar, mas as meninas, elas querem andar maquiada, o cabelo tem que estar perfeito. Eu vejo muitas hoje, inclusive no consultório, querendo ser igual a do K-pop, pegando referências de culturas completamente Sim, diferentes das culturas nortistas, amazônicas. Então, eu já recebi uma moça linda, mas com aparência bem nortista, né? Com esses traços morena, cabelo liso. E ela me mostrou uma foto, não era sobrepeso, nem obesa ou eutrófica dentro do peso. E ela me mostrou uma foto querendo, olha, eu quero ser igual a isso aqui, a essa pessoa. E era uma pessoa da Coreia, com o olho puxado, branca, todo aquele estereótipo ali, estereótipo de coreana. Então, e a mãe estava do lado. E a mãe não sabia mais o que fazer, porque aquela moça já estava entrando ali em estado de bulimia e anorexia, porque ela queria ser igual à coreana do K-pop. Então, é um trabalho ali que eu conversei com a mãe, mas também era um trabalho de psicólogo. sim. E eu conversei com essa mãe e disse: olha, Não as tem jeito. referências estão erradas. É. Não, primeiro que ela tem que se olhar para si, gostar, se valorizar do jeito que ela é. Porque uma adolescente de 13, 14 anos que não consegue e não vai conseguir, porque a genética, inclusive, é diferente, a adolescente começa a se cortar.
se autoflagelar porque ela não está conseguindo chegar naquele padrão que é impossível de chegar. Tu tem história sobre isso? Como é que a gente começa Nossa, muito. a lidar quando uma mãe está percebendo que um adolescente, seja desse exemplo que eu estou te falando, ou de alguma outra, alguém quer ficar mais gordo, quer ficar mais magro, quer pintar o cabelo, mas que você está vendo que aquilo ali não está sendo saudável. É diferente daqueles adolescentes, pinta o cabelo de vermelho, no outro dia está de roxo. O que é isso? Ali é para fazer, né, parte, né, e tem se inserir. Não tem? Que eu vejo que é mais leve. Mas essas de se autoflagelar, e isso está muito comum hoje em dia, de meninas se cortarem com gilete, eu já vi no braço, na coxa, por não. Isso relacionado a padrão estético. Por não estar conseguindo chegar naquele padrão, e a maioria não tem problema com peso ou sobrepeso. Não, e eu vejo que, para mim, assim, na minha clínica, no meu consultório, o que a maioria enfatizava? O cabelo. O cabelo, ele tem uma potência, né? Acredito que por isso existe toda essa questão da força, tá ligado ao cabelo, algumas pessoas terem, eu gosto de cabelo longo porque eu me sinto empoderada. Tem uma fantasia em relação a isso que eu digo, e é por isso que a gente diz assim: não tem outra forma de falar. Você percebeu que a sua filha está demandando, né, todo esse estigma aí, tem que colocar na questão da terapia, porque a terapia ela desmistifica isso. Mas com alguém, no caso, eu, terapeuta, não sou a mãe nem o pai desse menino. Isso que é importante. Então, isso é o diferencial. E vai fazer a diferença. Muito legal que eu tenho um paciente que eu não sabia. Ele tem 14 anos, ele é extremamente vaidoso. Então, ele fez algum procedimento no cabelo, que eu também não vou citar para induzir, e ele perguntou assim para mim: você tem um pente ou uma escova aí? Eles andam com pente e escova. Né? Não, ele não tinha. Ele estava lá. Já observei isso. Aí ele não tinha uma mochila, nada, né? Aí eu disse: olha, deixa eu ver se eu tenho. E fui atrás. E aí, diante disso, ele ficou a sessão inteira falando do procedimento que ele fez. Aí eu comecei a dizer: mas olha, mas não ficou legal o que eu fiz, né, e tudo. Eu disse: e quem sabe se tu der um corte no teu cabelo? Porque às vezes não tá aparecendo, porque assim, eu também dou meus toques femininos e de mãe, que eu acho isso importante, porque aí eu perguntei para a mãe dele, né, sobre a vaidade. Ele disse: Ana, tá demais, chega, tá horrível. Eu disse: eu não acho horrível. Deixa ele usar a vaidade dele, né? Porque o que é interessante? Algumas pessoas também me procuram para dizer assim: nossa, olha, meu adolescente não toma banho. Para tomar banho tem que fazer ameaças, fazer oferendas. Você vai ter isso e aquilo. E aí, quando ele é mais vaidoso, também não. Então, é uma forma assim. Vamos também fazer essa imersão no mundo adolescente de hoje. Nós, mães. Eu tento muito Pais, me né? resgatar. Quando eu vejo alguma situação de adolescente, meus filhos hoje têm 13 anos, e eu, na mesma hora, eu volto para minha memória dos 13 anos, para eu relembrar como eu era, o que eu fazia, o que eu gostava. Mesmo que sejam épocas diferentes. Muito diferente. Mas eu tento me colocar ainda nesse lugar, dizer: não, ok, isso faz parte. Não, para lá, isso já está demais. E aí a gente vai tentando administrar essa vida com o adolescente. Mas acho interessante os pais pararem e pensarem um pouquinho. Eu já fui adolescente. Como eu era? Como é que era? E tentar entrar nesse mundo, mas também lembrar que na nossa época não era igual. Olha, eu com 13 anos ainda brincava de Barbie. As minhas filhas nunca brincaram de Barbie, detesto. Elas gostavam de brincar com a Barbie, mas aquela questão mais de trabalho, de não sei o quê, sabe? Então, assim, é isso, não somos nós. Então, assim, valorizar aquilo que é dos nossos filhos. Porque quando você valoriza as escolhas deles, e claro, como eles funcionam,
isso te traz intimidade. É muito comum, Brenda, eu atender até adultos hoje que não têm intimidade com os pais. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Intimidade, né? Ser íntimo não é ser filho. Ser íntimo é você gostar de bater um papo, Gostar da presença, da presença, da de querer companhia, estar de junto, falar, fazer coisas de juntos. falar do medo, né? Tem pessoas que vão falar para mim de um medo que ele poderia resolver isso falando para a mãe. Então não consegue, porque não é íntimo. Ah, não, a casa é dela, não posso deixar aquele instrumento ali, porque ela vai brigar. Então fica assim muito na fantasia. A fantasia ela nos salva, tá? Mas ela também nos destrói. Sim. Ela tira muita gente da realidade. Muita gente da realidade, ficamos sempre na suposição. Então, a terapia ela vem te resgatar disso, dessa. Por que você está falando? Mas ela te disse, a tua mãe te disse que tu não pode colocar o teu instrumento ali? Não, nunca falou. E por que você está pensando nisso? Então, assim, é isso que é. Por isso que às vezes a gente não dá conta, como mães, e como, assim, de um modo geral, como pais, dá conta da demanda dos nossos filhos, muitas vezes. Porque nós temos a nossa mala, a nossa cultura, como é que éramos jovens, como é que. Por exemplo, eu me lembro que minhas filhas me perguntaram: você já participou, mãe, de alguma coisa sobre protesto, né? E eu lembro que eu participei do impeachment do Collor, pelo colégio que eu estudava. E elas estão loucas por essa experiência. E aí veio o COP30, né? Eu disse, olha, tá aí. Um medo devastador. Não foram. Não foram. Por medo de quê? Medo de serem assaltadas, aí já vem outros atributos da violência, do isso, daquilo. Porque eu não ia. Sim. Não, a mamãe já fez o dela. Então, vai lá participar da tua. Entende? Então, o que eu quero te dizer? Isso não era muito na nossa época. Uhum. Acabei de falar com um amigo que dizia assim: ô, Oriana, eu tô voltando para Belém, da Passo Pedreira Loma, lá. Aí eu, nossa, eu sei lá. Eu disse: tu não anda mais de ônibus? Eu disse: não. Então, porque tem isso, né? A Sim. vida mudou. Sim. Na minha geração, que eu já descobri que eu sou a geração X, a gente andava de ônibus normalmente, independente da questão mais favorecida ou não, Sim. cultural, ou ser a mais abastada ou menos abastado. Isso é verdade. Às vezes a gente andava até por curiosidade, né? Mas agora não mais, porque assim, você vê o quê? Feminicídio tá Violência em geral. a violência em geral. Então, é por isso que eu estou te falando assim, tem tantas variáveis que a gente tem hoje em dia Para trabalhar, precisa de terapia. que precisa de terapia. E falando nesse assunto, para a gente já ir finalizando, Sim. é um assunto que eu particularmente amo falar sobre isso, converso muito com as minhas pacientes grávidas de terceiro trimestre. Eu digo que a minha consulta de terceiro trimestre, ela já é para preparar essa mãe para o pós-parto, para o que vem aí. Sim. Então lá a gente conversa muito sobre amamentação, sobre o que é que pode comer, questão de cólica, questão de alergia alimentar, mas tem um ponto mais importante do que tudo isso, que é o puerpério. Uhum. E a gente hoje chama de período blues, né? Baby Sim. blues. Porque o que eu converso? Muitas dessas mães que já têm os filhos e aí elas vêm para consulta de pós-parto. E aí elas acabam me trazendo um retorno do que a gente conversou lá no terceiro trimestre e do que está acontecendo, que elas já sabiam o que ia acontecer, porque eu preparo essa paciente para que ela saiba o que vai vir. E uma das questões é, assim, uma questão fisiológica, é a diminuição hormonal com a saída da placenta. E aí, às vezes, eu brinco que eu falo assim, olha, você vai ter uma menopausa em um dia. Porque você está com o órgão ali, jorrando hormônio, sai a placenta e há uma baixa de hormônio muito grande. Sim. Até esses hormônios se equilibrarem, não vai ser 45 dias. Não. Tem estudos que eles dizem assim, ó, pode ser 3 meses,
pode ser 6 meses e até 2 anos. Essa mãe pode demorar esse tempo para começar a se sentir como ela era antes da gravidez. E isso realmente eu já percebi no consultório, muitas mães falam, realmente, eu só fui melhorar, me sentir mulher como eu era antes de engravidar, quando meu bebê já tinha 2 anos. Isso. E aí, nesse puerpério, principalmente aí nos 30 primeiros dias, o que é muito forte, o que eu já observei, as questões psicológicas é o que mais vem. Então, essa mãe, ela fica introspectiva, ela fica mais calada, ela fica muito chorosa, porque ela fica muito sensível. Eu sei que tem questões fisiológicas, mas aí passando esses 30 dias, quando ela consegue começar a se sentir melhor, e aí com 2, 3 meses, muitas mães já relataram isso para mim, principalmente mães que trabalham muito, que trabalham na área da saúde, elas falam assim, olha, eu não consigo me reconhecer nesse papel. Eu não vou ficar 3 meses, 6 meses de licença maternidade, eu voltei a trabalhar, porque ela se reconhecia naquele papel como uma profissional, ela não estava se reconhecendo mais naquele papel apenas como mãe, e aí ela voltou para o trabalho antes para ela se reconhecer enquanto mulher. E assim, isso eu vejo muito no consultório. Eu queria que a gente conversasse sobre isso. Acho que esse tema aí vai fechar tudo que a gente conversou, desde essa mulher. Se essa mulher estivesse se preparando lá na concepção para engravidar, com a questão da terapia, com a conversa, onde eu acho que eu posso sentir mais dificuldade, provavelmente nesse período blues, ela já saberia como lidar com isso. Então, como é que essas mães que não estão se reconhecendo nesse papel apenas de mãe, Sim. nesse pós-parto, como é que a gente pode ajudar essas mulheres? Elas entenderem, olha, é um momento, esse momento é de plena dedicação ao teu filho, ou não, ok, dá pra gente conseguir conciliar. Como é que tu trabalharia com essa mãe no consultório? Então, né, assim, mais uma vez falando, é muita coisa, né, Breno? Tu já traz assim uma mala internacional com não sei quantos meses de viagem. As muita mães que estão nos coisa. assistindo, elas já estão se reconhecendo. Então, aproveitem a dica da Iana. Então, mas assim, uma coisa assim que eu vou simples falar é o meu exemplo. Porque eu tive trigêmeos sem tratamento. E assim, eu descobri num sangramento que eu tive, eu trabalhando até 9 da noite, atendendo, e a minha última paciente, eu recordo que eu tinha uma amiga na minha sala de espera, que eu já sabia que eu estava grávida, mas eu disse assim, vamos comer uma pizza para comemorar que eu estou grávida e tal, e eu falava pouco com essa amiga, quando eu senti aquele gelado na minha perna e eu fui ver, eu estava sangrando. Bem, enfim, para resumir, eu fui descobrindo assim, na ultrassom, lá, no sangramento que eu tive, mas, por exemplo, você fez tratamento? Olha, teve um descolamento da placenta, né? E aí eu fiquei, meu Deus, chorando, porque, enfim, eu ia perder o meu bebê. E aí ele disse: não, foi um descolamento, você está de salto alto, e tudo aquilo, né? Porque para mim, Breno, o que que era passado? Que a Não é gravidez doença. doença, era o trabalho. E eu Mas eu sempre. falo isso para as pacientes, não é doença, mas Só você que não eu vai não funcionar sabia que como eu estava. mulher não grávida. Exatamente, eu não sabia que eu estava grávida com uma gravidez trigemelar. Então, por isso, não foi o salto alto, tá, gente? Por favor. Mas, de qualquer forma, você tem muitas restrições. E aí ele foi dizer: olha, você está grávida de gêmeos. Eu olhei para o meu marido, ele me olhou, ai, meu Deus, gêmeos. Aí tá finalizando o exame, e o médico disse: não, peraí. Tem trigêmeos, tem mais uma aqui. E aí você vê lá os embriõezinhos lindos, né, pulsando. Então, assim, aquilo ali mudou toda a minha vida. E eu não tive esse preparo que você está me perguntando se existe.
Porque existem situações e situações. Tem aquelas mães que planejam. Eu não planejei a nossa gravidez, eu e meu marido, nós não planejamos. Nós queríamos ser pais, mas a gente não teve aquela coisa, olha, com 2 anos, 3 anos, a gente já tinha 2 anos de casamento, e ele já estava meio que me cobrando. Eu muito que não, porque eu estava muito envolvida com o trabalho. Então, E eu aí não virou queria sair daquele cenário. E a gente pensava em ter um. E aí é que eu digo para todo mundo, eu digo, olha a minha situação, olha a Iana, que queria ter um e vieram 3. E muito bem-vindas. Mas o que eu quero te dizer assim, quando você tem a oportunidade, claro, de trabalhar isso, né? Uma dica que eu dou. Por exemplo, já vou falar também de mim. É porque é mais prático eu falar de mim do que outras pessoas que eu atendi. Todo mundo vinha, olha, Ana, o pipo tal, mamadeira tal, não sei o que tal. Eu gravidona lá com barrigão. Aí muito sabe o que eu fiz? piteco. Muito piteco. Todo mundo quer ser a mãe. Aí eu cheguei com o meu obstetra, maravilhoso, e disse, olha, eu tô sofrendo. Foi uma coisa que eu sofri, tá aí, a única coisa que eu sofri. Tá chato. Vem a melhor amiga, vem a prima que tá grávida, tinha uma prima grávida junto comigo, a mãe, a mamãe ainda tem que não deu, porque eu era caçula, então eu tinha 32 anos, quando eu ainda engravidei, 34. Então ela já não tinha tanta experiência, tinha 34 anos, né? Mas assim, o que que aconteceu? Ele me disse assim, procura um profissional. E aí eu fui, paguei, porque na época o meu plano, eu tinha um plano, não pagava, porque não ia pagar ainda a pediatra, não ia cobrir, perdão, a pediatria. Eu paguei e cheguei. Meu medo é isso, eu vou ter 3 crianças, né, que vão ser possivelmente prematuras, e eu quero saber qual é o melhor PIP, qual é isso, e já pede, blá, 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 não vou falar de marcas aqui, mas foi a melhor coisa do planeta que eu fiz. E segue ali, porque se fosse Até hoje. Uma lista desse tamanho, algodão, água, e Ana, esquece. Tu não vai precisar nada disso que você chegou. Que agora, então, muito mais com a nem internet, hoje tem um tudo é na Google, moda. né? Eu digo, se você vai num profissional tirar suas dúvidas, então confie naquela pessoa. Exatamente. Senão não adianta. Ah, porque eu vi no Google. Então, se Exatamente. você viu no Que Google, agora tá muito. na IA, e você confia naquilo, então será que tem uma necessidade de procurar um profissional? Se você foi atrás de um profissional, é porque você também não está confiando muito ali. Isso. E aquele profissional, ele estudou muito para poder passar essas informações para você. Maravilhoso. Aí vinha falar comigo, aí eu. Sim, ó, legal. É, o Pipo. Ah. Era maravilhoso, porque eu já estava convicta, preparada para aquilo. Então, para mim, a dica é siga os profissionais. Concordo. Né? Você tem que seguir. Se você está fazendo tratamento com a sua Nutri, né, como você vai seguir as recomendações da Brenda. Se você está fazendo a sua análise, sua terapia, você vai ali continuar com o seu tratamento. Eu não tinha acesso à pediatria, eu fui atrás, porque eu dizia, eu não vou ficar nessa fantasia, megalomania, né? Porque no meu caso, que são 3, era sempre tudo Muito. muito. Então, como é que eu ia fazer com isso? Então, foi maravilhoso, porque eu cheguei com a minha malinha linda no hospital, sabe? Uma mala funcional, útil, por uma profissional, que ela foi depois até a minha neopediatra lá do parto, né? Uma das, porque tinha 3 neopediatras. E foi incrível, porque assim, eu não fiquei naquela coisa, ai, vai precisar disso, ai, vai pegar isso, vou ter que comprar isso. Não, claro que existe às vezes umas emergências que a gente não sabe, mas o nome está dizendo, emergência. Mas a dica que eu dou, Brenda, totalmente é você seguir a orientação médica. Inclusive, eu digo às vezes para uns pacientes meus, você vai para o psiquiatra? Então vamos lá, vamos começar antes, fazer essa sessão aqui antes de um psiquiatra, você vai perguntar tudo. Você vai poder beber? Você vai poder dirigir? Porque o psicofármaco é diferente de qualquer medicação. Sim. E você não tem, às vezes, essa habilidade de ir no psiquiatra, porque ele não é um clínico geral. Aham.
Então, vamos nos perdoar também, Nos né? permitir sentir. Permitir ser essa pessoa que está procurando saber ter esse conhecimento. Uhum. E que muitas vezes, ai, não, imagina, não, vou perguntar isso para ele, é óbvio. Não, não é óbvio, nada é óbvio. Entendi. Né? Olha, Ana, muito obrigado por esse bate-papo. Ah, eu adorei. Eu acredito que ele foi de uma utilidade realmente para mães, para casais, para mães aí já na adolescência. Amei esse nosso bate-papo. Quero te agradecer por ter topado, né, participar do Sim. Conexões E Nutricionais. agradecer também o teu convite, que foi muito legal. E espero te ter outras vezes aqui para a gente falar sobre outros assuntos, que tem muitos assuntos aí para a gente conversar, mas muito obrigado pela sua participação. Obrigada também, Brenda. A doutora Iana, ela atende no consultório dela. Vou deixar nas nossas redes sociais o telefone dela, a rede social dela. Quem quiser marcar alguma consulta, é só entrar em contato que ela vai responder a todos vocês. Isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Conexões Nutricionais. Esperamos que a conversa de hoje tenha trazido novas perspectivas e ferramentas práticas para o seu dia a dia. Um agradecimento especial à nossa convidada de hoje, doutora Iana Bentes, por compartilhar seus conhecimentos e experiência com todos nós. Lembrando que você pode encontrar os episódios nas redes sociais do podcast, no Instagram, Facebook e TikTok. Eu sou Brenda Batista e esse foi Conexões Nutricionais. Te espero no próximo episódio, onde iremos abordar maternidade e vida profissional. Até lá!